Imagens como essa é o que mais chamam a atenção das pessoas quando chegam no final do ano. Pessoas que esperam ter uma virada de ano excelente, mas na realidade é o que você mais quer que aconteça na sua vida, é sair desse turbilhão de problemas. Você não vê a hora de passar tudo isso, porque quanto mais as pessoas estão festejando, estão se preparando para o final do ano, você olha para a sua vida e você diz: o que eu tenho de bom? Eu não tenho nada. Você que nesse momento está com uma depressão, com uma ansiedade, tudo isso que nós mostramos, e quando você sabe que está se aproximando do final do ano e das festas, tudo isso te incomoda, tudo isso te traz uma tristeza dentro da sua alma. A verdade é que muita gente quer dormir e passar a virada do ano e acordar no ano que vem. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Através desse telefone de contato, você pode, nesse momento, pedir ajuda. E nós, com certeza, vamos atender você, não te julgar, mas estamos aqui para te ajudar. Acompanhe essa matéria que fala a respeito de depressão. Em seguida, eu volto com você. A depressão não é apenas tristeza ou desânimo. Ela é um transtorno mental que afeta profundamente o modo de pensar, sentir e agir. Muitas vezes, a pessoa pode parecer normal por fora, mas internamente enfrenta um vazio, falta de energia e desânimo constante. Sem causa aparente. No dia a dia, a depressão pode surgir de diferentes formas. Após uma decepção amorosa, dificuldades no trabalho, perdas pessoais ou até mudanças bruscas na rotina. Quem sofre com a depressão pode perceber sinais como cansaço extremo, alterações no sono e apetite, desinteresse por atividades antes prazerosas, sentimentos de desesperança, dificuldade de concentração. A depressão é uma condição real, séria e nunca deve ser tratada como frescura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge mais de 280 milhões de pessoas no mundo, sendo uma das principais causas de incapacidade. A depressão é um transtorno mental grave que pode afetar qualquer pessoa, incluindo celebridades. Muitas delas já relataram publicamente suas lutas contra a doença. Jim Carrey, conhecido por seu humor explosivo e papéis marcantes, revelou ter sofrido de depressão por vários anos. Apesar da imagem pública de comediante sempre sorridente, ele falou abertamente que enfrentou momentos profundos de tristeza e vazio. O ator afirmou em entrevista que a doença não o domina mais como antes, mas que teve altos e baixos durante anos. Carrey descreveu a depressão como uma doença com picos e vales, onde a pessoa sente um desespero permanente. O cantor Justin Bieber pausou sua carreira em 2019 para focar na sua saúde mental, admitindo que não estava emocionalmente preparado para continuar a sua turnê. Demi Lovato luta contra a depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Lovato falou publicamente sobre os pensamentos suicidas que a atormentam desde os 7 anos de idade, além de ter lidado com transtornos alimentares e alcoolismo. O ator Nando Cunha, conhecido pelos seus trabalhos na TV, revelou recentemente que está enfrentando um quadro de depressão. Ele deixou uma peça de teatro que estava atuando para cuidar da sua saúde mental e comentou que a decisão de se afastar do trabalho foi uma escolha consciente para priorizar sua saúde e bem-estar.
A cantora Manu Batidão revelou ao público seu diagnóstico de depressão e síndrome do pânico em 2024. Manu descreveu a experiência como uma angústia sem fim. No auge da sua carreira, ela precisou fazer uma mini pausa. Disse que a pausa foi necessária para cuidar da sua saúde mental e destacou a dificuldade de conciliar o sucesso profissional com a sua vida pessoal. Bruna Marquezine já revelou em diversas ocasiões ter enfrentado depressão e distúrbios de imagem, que foram ainda mais intensos no período da adolescência aos 17 anos. A atriz relatou que a constante comparação e pressão por padrão de beleza a levaram a um estado de sofrimento, inclusive a utilizar laxantes diariamente. Histórias de celebridades ou anônimos. A depressão não escolhe classe social, fama ou idade. Pode afetar qualquer pessoa. Um transtorno mental sério. A depressão é a pior dor que existe. É uma doença que faz a pessoa querer morrer. Há pessoas lutando para viver, mas há quem esteja agora me acompanhando com vontade de tirar a sua vida. Você perdeu a razão de viver, você olha para esse final de ano e você diz assim, o que esperar? O que esperar? Você não aguenta mais carregar essa tristeza, essa dor. Você não conseguiu e não está conseguindo lidar e superar a dor do luto, a dor de uma traição, a dor de uma decepção. Você tem vivido dias difíceis. Repito, como eu falei no início do programa, há pessoas que quando ela vê esse final de ano, o que ela mais quer é tomar um remédio. E quando ela acordar, tudo isso já tenha passado. Mas a sua realidade pode mudar. Sabia disso? A prova é a história que nós vamos colocar desse casal, o Alex e Amanda. Ambos tinham depressão, sofriam, mas graças a Deus, hoje eles estão muito bem. E assim também Deus pode fazer com você. Acompanhe. Eu falava uma coisa para ela, quando eu via, eu já estava fazendo tudo errado. Até que um dia eu peguei ele na minha própria cama com uma outra mulher. E foi onde ela pegou e quebrou a casa inteira. Eu andava na casa de uma colega minha, que era minha vizinha, e aí lá eu conheci o Alex. Fomos se conhecendo e tal, quando eu fui ver a gente já estava namorando. E a gente era muito jovem, né? Portanto, a gente começamos a namorar. Aí a gente achando que ia ser o homem da minha vida, né? Que eu ia ser feliz, vamos morar junto. A gente foi seguindo ali aquela dificuldade e foi onde a gente foi conquistando, né? Aos poucos. E foi onde eu comecei a trabalhar, na época, trabalhava como entregador de água. E ali foi onde eu comecei a ganhar um dinheiro, foi onde eu consegui tirar minha habilitação, na época. Quando eu completei 18 anos, aí fui trabalhar no táxi, como taxista. E aí eu falei, bom, para segurar ele, para mim não perder ele, vou fazer o quê? Vou engravidar. E aí, foi daí que começou o inferno. E acabei me envolvendo com pessoas voltadas ao mundo do crime. Foi onde eu me envolvi nas baladas. Acabei conhecendo outras mulheres. Acabei traindo a minha esposa. Nossa, quando eu descobri a traição dele, ali foi meu tormento. Eu me senti assim, um lixo, não me senti um nada. Só sabia chorar, já entrei até numa depressão ali, porque pra mim meu mundo acabou. Porque ele era o homem da minha vida, ele só tinha olhos pra ele, não existia mais nada ao meu redor, só existia o Alex. Eu falava uma coisa pra ela, quando eu via, eu já estava fazendo tudo errado, já estava na balada, já estava com mulheres. E a nossa vida era um inferno. Até que um dia eu peguei ele na minha própria cama com uma outra mulher. E ali uma vizinha vendo eu chegando ali com essa mulher, avisou ela, pois ela chegou lá, quebrou a porta com uma faca, aquelas facas de desossar boi. Eu estava com tanto ódio, tanta raiva,
dele que eu só queria matar. Eu não via mais nada na minha frente. Só que aquele amor que eu senti no começo se tornou em ódio. E ali quando foi esfaquear a moça, eu pulei na frente, ela esfaqueou minha barriga. E aí foi onde eu fui tentar pegar a faca dela. A faca pegou aqui, ó, pegou no meu braço aqui. E foi onde a faca atingiu minha boca, cortou um pedaço da minha boca e pegou no meu dente. A dor era tanta, o ódio era tanta, a raiva era tanta, que só tinha isso dentro de mim. E foi onde ela pegou e quebrou a casa inteira. Foi onde eu falei assim, agora ela me paga. E aí foi onde eu comecei a me envolver com outras mulheres, com várias mulheres, a ponto de passar 3, 4 dias na casa de uma, na casa de outra. As minhas colegas, amigas na época que diziam amigas, e me ligavam e falavam: Amanda, o Alex tá aí do teu lado? Eu falava: não, aqui, ó, olha onde ele tá. E virava a câmera do celular, tava o Alex com um monte de mulher ao redor dele, dançando. E ele ostentando. Ele chegava na madruga, bêbado, cheiro de mulher, com marcas de batom na camisa dele, no colarinho da camisa dele. E ele dormia na sala e eu dormia no quarto com meus filhos. A gente não se falava e passava um pelo outro como se fossem dois estranhos. E aí ela já não confiava mais em mim, eu falei, já que ela já viu mesmo, já descobriu tudo, então agora ela vai ter que aceitar. Eu costumo falar que eu vivia como uma minhoca, só queria viver o que tem na terra. O que tem na terra eu quero. Eu não sabia de onde que vinha o dinheiro dele. Quando nós íamos pra praia, quando nós saímos, era lancha, era ostentação, ele com rente de ouro, para meus filhos não faltava nada, só que eu não sabia de onde estava vindo aquele dinheiro dele. Quando eu perguntava para ele, de onde tem esse dinheiro todo? De onde está saindo esse dinheiro todo? Ele falava: é do meu trabalho. Trabalho para quê? É do meu trabalho. Tudo que eu queria, eu tinha. Até que um belo dia eu estava deitada e o telefone tocou, meu celular tocou, era da delegacia, dizendo que ele tinha sido preso. E dentro do que eu fui preso, ela descobriu toda a verdade, porque até então ela não sabia. Ela só achava estranho por eu ser taxista, como taxista tem corrente de ouro, como taxista tinha aquele dinheiro que eu chegava em casa, né? E aí ele falou: não consigo, é uma coisa que fala mais forte que eu quero ficar em paz, eu quero ficar de boa, mas eu não consigo. E aí, quando ele saiu, a gente queria recomeçar. A gente queria recomeçar, fazer tudo novo, só que a gente não tinha uma referência. Nem tanto do lado dele quanto do meu lado, a gente não tinha uma referência assim, muito boa. E a gente foi tentando com a força do braço. E com a força do braço a gente não consegue nada. Foi que aí começou o tormento tudo de novo na nossa vida. Porque assim, eu apontava muitos defeitos dela e não olhava o meu defeito. Um ficava culpando o outro, entendeu? Mas o verdadeiro culpado eram os dois, porque palavras, né? Muitas das vezes a palavra, ela machuca mais do que uma agressão. E acabava que a gente chegava em casa, ia bebendo, aí do nada a gente pulava de um canal pro outro ali, filme e tal, e nada daquilo queria sempre algo a mais. E aí sempre onde caía, muitas das vezes nas palestras, ainda tirava uma onda do quarto, falava assim: nossa, lá, bebeu a noite toda, tava com uma e com outra, agora chega em casa, quer assistir as palestras. No que você vai adiantar? No que você vai resolver? Não vai resolver nada. E muitas das vezes a gente queria ir, mas a gente não tinha força. E ali o nosso casamento só defiando. Aí foi o momento que eu tomei a decisão. E foi onde eu cheguei à palestra. E ele começou aí, eu ficava olhando assim, eu falava: isso aí tá inventando moda, porque nada ajudou ele até agora, não vai ser a palestra que vai ajudar. E ali eu comecei a entender o que era um casamento. Eu não tinha um casamento. A minha vida era toda errada. E ali eu entendi o que era ser homem de verdade. Quando ele saía para trabalhar, ele saía até para ir para as palestras que ele me chamava, eu falava: não vou. Eu não vou, não perdi nada lá, eu não vou fazer nada lá. O que eu fazia? Eu ligava a televisão e colocava nas palestras para me ver. Sem ele saber, escondida. Eu via os professores falando, via: sua vida vai mudar. Eles falavam tanta coisa que eu ficava assim olhando e falava: meu Deus, mas será que isso é verdade? Mas ele tá mudando, então deve ser verdade. Ele tá mudando, ele não é mais aquele Alex de antigamente. E cada vez mais ele foi mudando, até que um dia eu fui com ele. Aí eu fui uma vez, fui a primeira, fui a segunda, vi os professores falando. E aí começamos a colocar em prática. Ele já estava colocando em prática já, eu vi a mudança nele, e eu também comecei a colocar em prática. Aí foi aí que tudo mudou. A gente mudou como pessoa, eu mudei como marido, ela mudou como esposa, a gente passou a ter amor, eu passei a querer estar mais perto dela,
estar mais perto dos meus filhos. Foi onde a gente chegou e conversamos e entramos numa conclusão que a gente precisava casar. Não foi só colocar uma aliança no dedo, tudo mudou. Dali pra frente tudo mudou, a nossa vida mudou. A gente hoje, graças a Deus, a gente é feliz, eu tenho um marido maravilhoso, transformou assim, da água pro vinho totalmente. Hoje sim, eu sou feliz, eu tenho um casamento transformado, restaurado. Eu tenho um esposo maravilhoso, amoroso, carinhoso. Eu costumo até falar pra ele, ai vida, tô um pouco chato, porque ele ficou aquele esposo assim, pegajoso, ele quer estar o tempo todo grudado do meu lado, aí sai pra trabalhar, já volta, dá 5 minutos ele já volta. Ai vida, bateu saudade, tô com saudade da minha casa, tô com saudade de você. Tá ali, ó, grudado comigo o tempo todo. Eu costumo falar que hoje ali a minha casa é um pedacinho do céu, tanto quanto meus filhos, quanto a minha esposa. Casal com a vida restaurada. Imagine só, olhando para eles no passado, era um casal perdido. Estavam em pé de guerra, um agredindo o outro. Meu Deus, que inferno dentro dessa casa. Mas a depressão acabou, as brigas, houve um entendimento, paz. E o seu casamento? Você que está com um casamento destruído, você que está a ponto de sair de casa, esse final de ano para você está sendo terrível, porque o que você não gostaria que acontecesse já está acontecendo. Você não sabe nem se seu marido vai continuar com você esse final de ano, ou se é que vocês já não estão morando juntos mais. Mas o mesmo Deus que mudou a vida do Alex e da Amanda, Ele pode mudar também a sua vida. Dê uma chance para você mesmo, foi o que eles fizeram. O Alex começou isso sozinho. Ele começou a vir, começou a buscar pela Amanda, por ele e por ela. É o que você precisa fazer. Nesse final de ano, esse final de ano tem tudo para ser o melhor para você. Começando no seu interior e, consequentemente, no seu exterior. Por isso que nós vamos passar a virada no poder da oração. Acompanhe esse intervalo e eu volto. Enquanto o mundo celebra com festas que terminam em brigas, arrependimento ou vazio, existe um lugar onde a virada tem propósito, força e direção. Na presença de Deus, você não apenas vira o calendário, você vira a sua história. Nós te convidamos a começar o ano com a única garantia real de mudança: o poder da fé. Comece 2026 com paz, luz e um futuro melhor, garantido por aquele que nunca falha. Não fique só assistindo às promessas do mundo. Venha viver as promessas de Deus. Se prepare para dizer: será a melhor virada de ano da minha vida. Virada no poder da oração. 31 de dezembro, a partir das 22 horas, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou em uma Universal, mais perto de você. Nós estaremos passando a vigília da virada nesse lugar. Em uma dessas poltronas você pode estar sentado, você e a sua família. E eu tenho certeza que esse final de ano Deus quer falar com você, Deus quer preparar, está preparando o melhor para a tua vida. Até quando você vai continuar com essa depressão, com essa tristeza, passando a virada de ano, vendo fogos, comemorando, mas daqui a pouco tudo parece desabar, tudo parece cair ao chão. A alegria que você vai receber aqui vai permanecer. A direção que Deus vai te dar. Você que um dia esteve aqui conosco, você já passou a virada de ano aqui. Quando você vê programas, imagens desse lugar, você lembra de muitas épocas boas que você viveu aqui. É hora de você voltar. Deus está te chamando. Volta para os braços dele.
Nessa virada de ano, você é o nosso convidado todo especial. A partir das 21 horas, nós vamos transmitir o coral do Templo de Salomão. 22 horas em ponto começa a vigília. Meia-noite 10, por volta de meia-noite 10, estaremos encerrando. Vai ser uma virada de ano, mas para muitos, uma virada de vida, uma mudança total. Bem, você não precisa esperar até o dia 31. Você pode vir nessa quarta-feira. Acompanhe essa matéria. Muitos gastam a vida atrás de bens materiais e reconhecimento. Mas o maior tesouro que alguém pode ter é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, eu comecei a me valorizar. Comecei a ver como Deus me enxerga de fato, de verdade, né? E o Espírito Santo me fez forte. Hoje, claro, eu tenho pessoas na minha vida, mas eu sei o lugar de cada uma. Deus em primeiro lugar e depois cada uma no seu devido lugar. É que ele não me domina mais, né? Eu sei a importância de cada coisa. Quarta-feira nem cogita a possibilidade de faltar. Significa tudo, né? Como a gente se alimentar todos os dias, é meu alimento necessário. A reunião de quarta-feira é muito importante para mim, porque é um momento em que eu me encontro com Deus, é um momento em que eu adoro a Deus. É vir para a casa do Pai. Eu tenho que estar pertinho do Pai, colada com Ele, juntinho dele, me alimentando. Escuto a palavra. Os momentos de adoração para mim são os melhores, que eu me sinto mais forte. É necessário, é um alimento que eu preciso todos os dias. É uma dependência. Nesta quarta-feira, venha receber esse presente divino. Eu carregava muitos traumas da minha infância, eu tinha muitos complexos de inferioridade e o Espírito Santo é incrível, né? Porque Deus ele faz a gente enxergar de fato o que importa, né? E aquilo que hoje eu vejo como era pequeno, o que me abalava, né? Deus ele de fato me fez uma pessoa forte. Antes, eu tinha muita ansiedade, crise de choro, desde pequena, nasci na igreja, mas teve um momento que eu me afastei e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu tive depressão, eu era uma pessoa muito impulsiva, pavio curto. Desde que eu retornei, tem sido paz, eu tenho tranquilidade dentro de mim, discernimento para fazer as minhas decisões. Com essa reunião, a gente consegue aguardar a direção de Deus para tudo, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Eu tenho por princípio, se eu tenho alguma dúvida para fazer alguma coisa, tomar uma decisão, na dúvida eu não faço nada e consulto a Deus primeiro. E aí a orientação dele, que pode levar um tempo para vir a resposta, aí depois da resposta dele eu tomo uma atitude. A Noite do Espírito Santo acontece às 19 horas. O momento mais importante é a hora da busca, a hora dos louvores, de falar com Deus, é o melhor momento. Eu vejo a reunião de quarta-feira como aquele alívio, né, no decorrer da semana. A gente tem uma vida tão corrida e a gente dá aquela pausa e a gente se dedica de fato àquilo que é importante, que é a vida espiritual, que é o crescimento com Deus, ter uma comunhão com Deus, né? Algo profundo, que é diferente, né? Porque a quarta-feira é para quem realmente quer, né, pastor? Para quem prioriza as coisas de Deus. O momento da busca, que é o momento que eu consigo me conectar diretamente com meu Pai. É o momento mais importante. Claro, a palavra fala comigo, me prepara, mas a hora que eu consigo falar com Ele, eu fecho o olho, falo com Deus como se não tivesse mais ninguém do meu lado. Não tem vida sem Deus. Essa é não tem como a gente fazer a nossa vontade e deixar Deus de lado, é impossível. Vir, não importa como, do jeito que elas puderem vir, elas venham. A forma que elas vão chegar aqui, o Pai diz, vinde a mim todos, né? Vinde como estáis. Então venham do jeito que tiver, mas venham, porque elas precisam receber esse alimento que eu me alimento todos os dias, e no momento que ela receber esse alimento,
ela vai ficar dependente desse alimento e ela nunca mais vai querer sair de perto do Pai. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Nós vamos realizar uma oração, eu te convido para orar. Se possível, pega um copo com água. Nós vamos falar com Deus porque há quem acompanhe esses programas que nós realizamos há um bom tempo. Você gosta de assistir. Você crê no que Deus faz na vida das pessoas. Mas chegou a hora de Deus fazer na sua. E Deus agora está mostrando para você o que fazer. Nessa quarta-feira, eu te convido para estar conosco aqui. Não só aqui em Florianópolis, mas em cada templo da Igreja Universal espalhados aqui no estado de Santa Catarina. Você é o meu convidado. Não importa a sua religião, não importa aonde quer que você esteja. Você pode acessar aí para descobrir o endereço mais perto através universal.org/localizar. E você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Caso você esteja no estado de São Paulo, ou vai estar durante esses dias, então vá ao Templo de Salomão, lá no Brás, Avenida Celso Garcia, 605, especialmente às 20 horas. Aqui em Florianópolis, às 19 horas. Nós vamos realizar agora o momento da oração. Prepare a sua água, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por todas as pessoas que acompanharam esse programa. Pessoas que precisam da tua força, da tua ajuda, do teu poder. Pessoas que estão cansadas de chorar, cansadas de sofrer. Pessoas que não aguentam mais tudo o que estão vivendo, passando e precisam de um milagre. Toca nessa criatura agora. Toca nessa pessoa. Abençoe essa água e todos recebam a cura, a vida, a paz, a força para voltar. Nós cremos e entregamos em tuas mãos. Seja essa água uma fonte de vida. Visita o familiar que se encontra com a cabeça virada, talvez num hospital, num presídio. Pessoas que, infelizmente, saíram de casa e esse familiar não sabe nem mais uma notícia. Meu Deus, faz a tua obra e une essa família. Proteja, guarda. É o que eu te peço e desde já te agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Você é o nosso convidado. Essa semana eu vou te aguardar. Ou na vigília da virada, hoje, o quanto antes. Não dá mais para perder tempo. Você precisa resolver esse problema. Resolvendo o problema interior, consequentemente, você vai resolver o exterior. Só depende de você. Deixa o preconceito de lado e vem viver uma nova vida. Deus está te esperando. Um forte abraço, Deus abençoe e até lá.